E aí, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Juan e essa é mais uma videoaula de história, tá? Nosso tema de hoje será sobre o início do Renascimento, né? Esse movimento histórico-cultural que inicia ali no século XV e vai abalar profundamente a história da Europa e principalmente a forma como a gente pensa até hoje, ok? Gente, para entender um pouquinho mais sobre esse período, eu preciso que vocês voltem comigo um pouquinho no tempo, porque senão vai ficar muito confuso. Vamos pensar como que existiam as ideias e como que as pessoas realmente imaginavam o mundo na Idade Média, porque é com esse pensamento que o Renascimento tenta diferenciar. Na Idade Média, nós tínhamos uma ideia eclesiástica sobre o mundo, nós tínhamos uma explicação muito religiosa sobre todos os fenômenos naturais. Se você pensasse o porquê da vida, de onde viemos, por que chove, por que choro, por que nasce, por que cresce, se evolui e morre, isso tudo tem uma explicação única que partia da igreja, que era porque Deus quis, tá? Por que está chovendo? Porque Deus quis. Por que não choveu? Porque Deus quis. Por que eu estou doente? Porque Deus quis. Tudo era racionalizado através de uma explicação religiosa. Tudo que era pautado na Bíblia era a forma de se viver. Existiam alguns tabus, inclusive em relação à prática de medicina. Não é à toa, como nós já vimos na aula sobre peste negra, que um dos fatores que vai piorar assim, drasticamente a peste negra é justamente a ausência de um pensamento científico ou mesmo de uma ciência médica na Idade Média. Qual que era o tratamento, para vocês terem ideia e se lembrarem sobre doenças na Idade Média? A sangria. Na Idade Média se imaginava de que o corpo humano ele era um equilíbrio entre três tipos de fluido, que era o vômito, o sangue e a saliva, e esses três tipos de fluido eles deveriam sempre estar em equivalência. Se você estivesse passando mal, é porque algum deles estava sobrando. Se você está vomitando, é porque está sobrando o líquido do vômito. Se você está anêmico, é porque está faltando o líquido do sangue, esse tipo de coisa. Na maioria das vezes, o remédio principal era um Pai Nosso, um copo d'água e em alguns casos, inclusive, a sangria. Nós tivemos até mesmo alguns reis que acabaram morrendo por conta de sangria. O Ricardo III, coração de leão, tinha tomado uma flecha no pescoço, estava sofrendo de infecção e os médicos medievais receitaram para ele fazer uma sangria ou um enema. Ele acaba falecendo, inclusive, por conta disso. Mas aí, em algum momento da história, as pessoas sempre começam a se questionar sobre as coisas, né? Se você parar para pensar que tudo isso é a explicação que se tem, tudo que está na Bíblia é o que se explica, as pessoas começam a ter alguns questionamentos. Mas peraí, é só porque Deus quis? Não tem nada por trás disso? Não tem nada em relação a, por exemplo, ter feito muito calor agora e agora está chovendo logo em seguida? Não tem nenhuma relação mesmo. As moscas nascem da carne apodrecida porque Deus quis que essas moscas nascessem ali? A racionalização e o etnocentrismo, tá? O pensamento europeu centrado sobre o ser humano, vai começar a desenvolver ali no final do século XV. Esse pensamento principalmente ocorre pelo enfraquecimento da influência da igreja sobre a Península Itálica. A Itália, enquanto país, ainda não existe, ok? Não temos um país chamado Itália. Mas dentro da Península Itálica, que é a região geográfica, nós temos várias cidades que já romperam sobre a influência da Igreja Católica. Entre elas nós temos Florença, Milão e a cidade principal aqui que nós temos da Revolução Cultural, que é a cidade de Valença. Essas três cidades, elas já sofriam com um pouquinho mais de questionamento porque elas tinham problemas muito mais graves do que as outras cidades italianas. Questão de esgoto, questão de febre, questão de doença, contaminação da água. Então as pessoas começam a incentivar o questionamento sobre o que causa isso, né? Poxa vida, eu preciso entender o que está causando isso. Não tem realmente nada que eu possa fazer para evitar as pessoas ficarem doentes? E alguns matemáticos, alguns biólogos, os primeiros biólogos, você pode se dizer, começam a fazer experimentos e amostras científicas. Aí vai nascer o nosso pensamento humanista. O pensamento humanista, ele tem em sua base entender que o ser humano ele é responsável pelas grandezas que ele comete e assim como as suas fraquezas. Que o ser humano, ele é um ser incrível, mas que ele também é limitado. Por conta disso, nós já temos um distanciamento considerável à fala de que o ser humano é um ser perfeito porque foi criado por Deus. Nada que Deus cria é imperfeito.
Não, o pensamento humanista já vem discordar disso. Fala, não, a gente é imperfeito sim, nós temos vários problemas, nós somos seres frágeis, mas nós temos uma capacidade de superação, tanto intelectual quanto física, que é incrível. E por conta de uma ciência mais avançada, talvez nós consigamos ir mais longe do que era possível somente pensando em uma lógica religiosa e eclesiástica. O pensamento humanista, inclusive, vai também influenciar profundamente a criação das artes. Antes, nós tínhamos uma monotemática, nós temos apenas uma temática sobre as obras de arte, sejam elas quais sejam as áreas, tá? Se você olhar para as obras plásticas, de artes plásticas, como um quadro, como uma escultura, todas elas têm a mesma temática, que é a cristandade. Você só pode retratar, segundo a Igreja Católica, as artes que tratem sobre a vida dos santos ou sobre a vida de Cristo. Bem, agora no humanismo, as artes elas vão remeter a uma época que, segundo os artistas, era onde a racionalidade e o ápice da humanidade já havia sido alcançado, que é na época da Idade Clássica. Que Idade Clássica que é essa, Juan? Grécia e Roma, tá? Essas duas civilizações antigas, para os humanistas, eram onde a humanidade conseguiu ir mais longe, porque eles observavam sobre essas sociedades um avanço científico e um avanço filosófico gigantesco. Eles faziam uma comparação, até um tanto quanto desleal, confesso aqui, mas eles faziam essa comparação para tentar mostrar como que a Idade Média, e aí que ela vai ganhar o apelido de Idade das Trevas, ficou distante da luz da razão, ok? Por exemplo, eles gostavam muito de fazer a comparação entre as cidades medievais e as cidades da Antiguidade Clássica. Eles observavam, por exemplo, Roma, que tinha banheiro público, que já tinham estradas, bibliotecas, escolas, hospitais e todo tipo de construção avançada que nós temos, por exemplo, hoje em cidades normais ou cidades modernas, e olhavam para a cidade da Idade Média, que malemar tinha um hospital, só tinha uma igreja ali, e na maioria das vezes as ruas eram completamente lamassadas. Justamente a amostra do que acontecia quando nós abandonávamos ou quando nós acabamos deixando se esquecer ou deixando para o passado a luz da razão, tá? Por conta disso, toda a filosofia grega clássica romana vai voltar a entrar em voga, vai entrar na moda de novo. Aristóteles, Sócrates, Platão, todas essas filosofias, elas acabam se tornando moda novamente. E aí nós temos o nosso primeiro pensador moderno, pode assim dizer, que é o Giovanni di Pico Montarella, tá? O Giovanni di Pico Montarella, ele vai pensar pela primeira vez que o ser humano está desvinculado de uma vontade divina. Ele aceita sim que a criação é feita por Deus, só que ele diz que o homem ele é responsável pelo seu próprio futuro, que Deus não tem para nós um futuro determinado. Nós temos que ir atrás desse futuro tão querido e alcançá-lo. O Giovanni Piccolo de Montarella, ele vai conseguir alcançar uma diversidade grande de público, tanto os nobres quanto os plebeus começam a adotar suas ideias, e aí nós temos então o início de uma filosofia artística e humanística de fato. Não chega ainda a época do heliocentrismo, onde vai se tirar a ideia de que a Terra é o centro do universo, vai colocar sobre o Sol o centro do universo. Essa também é uma filosofia errada, nós sabemos hoje que o Sol ele é apenas mais uma estrela dentro de um universo muito maior, mas para vocês terem ideia como que os ideais e o pensamento científico começa a evoluir a partir da aceitação de que o Giovanni di Pico Montarella, difícil, né? Trava-língua às vezes, que ele começa a iniciar esse pensamento de que nós podemos ser melhor do que nós já somos. Tá? Enfim, será graças ao movimento humanista que nós teremos a criação e a divulgação de 3 grandes ideários do pensamento humanista. Tá? Se eu fosse poder aqui colocar num quadradinho fácil de entender, eu daria para vocês essas 3 dicas, essas 3 principais características do humanismo. Vamos lá. Primeira delas, o antropocentrismo. Uma vez agora que nós temos na Idade Média, Deus é o centro do universo, o antropocentrismo vai colocar sobre o humano o protagonismo do universo. Não na ideia de que todo o universo vai girar em torno do homem, mas que o nosso universo, em termos de conhecimento, né, pensar assim que o universo do ser humano ele é muito mais limitado à Terra, nós somos o centro dela, de compreender que nós somos protagonistas
dos nossos próprios feitos e nossas próprias falhas. O antropocentrismo, portanto, ele vai dar oportunidade para o homem começar a desenvolver as suas formas de viver de um jeito melhor, de conseguir ter uma medicina para viver melhor, de conseguir entender melhor as causas naturais e poder prevenir contra desastres naturais. Não é à toa que depois da chegada do antropocentrismo, o nível de mortes com enchente em Veneza diminuiu drasticamente. Na Idade Média era comum morrer 1.000, 2.000 pessoas em época de enchente, e com a chegada do antropocentrismo, esse número caiu para 150, 200 pessoas no século XVI, por exemplo. E o antropocentrismo, ele também vai incentivar alguns artistas que na próxima aula a professora Cássia vai falar isso para vocês, tá? Como Leonardo da Vinci, o Michelangelo e até mesmo o Raffaello Piccarotto. Depois do antropocentrismo, nós temos a segunda característica, que é o racionalismo. Já ouviram falar assim, tipo, você é uma pessoa que se guia muito pelas emoções, você devia ser mais racional. É justamente o que o racionalismo prega. Nós temos aqui, segundo o racionalismo, um órgão que ele é muito mais importante do que o que a gente sente dentro do nosso peito, que é a razão. O cérebro, para os racionalistas, é a maior, talvez, o maior presente, o maior desenvolvimento que nós já tenhamos, o maior presente que Deus nos deu, tá? Alguns racionalistas, inclusive, começam com a ideia do ateísmo, que é a negar a existência de Deus, mas não vou entrar nesse mérito agora. O racionalismo, ele tem por si só uma característica de empreender e deixar muito mais significativa o uso da razão em frente à emoção. As pessoas que eram emocionais, as pessoas que eram muito passionais, eram tidas até com um certo preconceito, uma vez que a razão, ela é moto, né, difícil. Uma vez que a razão, ela é muito mais diversificada, uma razão, ela é muito mais usada e ela consegue ter um valor maior sobre as decisões da vida. Quando você começa a usar mais a razão, segundo os racionalistas, a sua vida só tende a melhorar. E o terceiro e último pilar do humanismo, ou terceira característica do humanismo, de fato é a cientificidade ou cientificismo. Eu não vou mais explicar as coisas da vida buscando o senso comum. O cientificismo, ele vai começar a criar um método investigativo científico que é a base do que a gente tem sobre o mundo hoje. Se vocês olharem através de um conceito epistemológico, o que é isso, professor? Epistemologia é o estudo sobre o conhecimento, é como a gente entende a forma que nós compreendemos o mundo, tá? A epistemologia, ela vai pensar que a evolução do conhecimento humano chegou no seu ápice agora com a ciência. No início nós tivemos lá a ideia do mito, onde eu atribuo fenômenos naturais, eu vou usar o fenômeno natural aqui, a chuva, como principal exemplo, tá ok? Vocês podem pensar isso através de outros exemplos, não tem problema nenhum, mas eu vou usar a chuva aqui só para ilustrar melhor. Na mitologia, por exemplo, nós atribuímos a chuva a um fenômeno mitológico, né? Pode ser tanto uma fera, de algumas mitologias indígenas, por exemplo, dizem que são passarinhos mitológicos que conseguem fazer cair a chuva. Na mitologia grega vai dizer que a chuva é um presente de Zeus, na mitologia nórdica vai dizer que é um presente de Thor. Você vai atribuir fenômenos naturais a um acontecimento ou a uma vontade de algo mitológico, ok? Já no pensamento religioso, você vai dizer que essa é uma vontade divina de um Deus criador único e onipotente, que é Deus, né? Por que está chovendo? Porque Deus está mandando chuva para a gente. Você orou com fé, agora a chuva cai. Ou por que não caiu essa chuva? Porque Deus não quer, Ele tem outros planos futuros, ou Ele tem uma outra forma de pensar sobre a nossa vida. Já o pensamento científico vai investigar o porquê que essa chuva não está caindo, ou por que essa chuva está caindo. Olha, eu primeiro faço uma observação sobre o problema. Eu tenho aqui a chuva. Ok, está caindo a chuva, está molhando aqui, está legal, passou o calor. Mas espera aí, o que acontece agora? Eu percebo que a água que caiu da chuva, ela não se acumulou porque ela evaporou. Ela começa a se transformar em gás e aí ela evapora, certo? Ela vira um gás leve e sobe para as nuvens. Segundo o primeiro investigador da chuva, pode-se assim dizer, que foi o próprio Leonardo da Vinci, essa forma de observar era até muito mais fácil porque você via as coisas acontecendo ao vivo. E isso vai deixar mais simples de elaborar uma hipótese. O que é uma hipótese? Quando eu deduzo por que isso acontece. Eu deduzi como isso acontece. Por que chove?
Bom, a água que está aqui no chão, ela evapora, vai para o céu, vira uma nuvem, e aí essa nuvem, quando fica muito carregada, cai a água. Agora eu faço um experimento. Eu pego e faço um condensador, que é basicamente, eu pego um pote de água, encho ele até a boca, coloco ele sobre um calor e logo acima eu coloco aqui um pedaço de vidro, né, ou mesmo algum outro tipo de tecido. O que vocês vão perceber é que essa fumaça ou esse vapor que sobe, ele vai encontrar um contato de pressão negativo, ele vai chegar no topo aqui, ele vai começar a virar água e logo ele vai cair de novo. E aí eu provo a minha hipótese, olha, acontece o quê? Que a água evapora e agora vocês podem fazer esse experimento em casa. Bom, isso tudo é um método científico. Quando você consegue pegar esse meu experimento que eu tentei deduzir para vocês aqui de uma forma simples e reproduzir ele em qualquer situação, eu provo a minha hipótese e aí eu tenho uma teoria científica. Essa forma de compreender o mundo é o que guia nossa ciência até hoje. Vocês podem levar isso a qualquer exemplo. Posso fazer um exemplo em casa ou posso fazer um exemplo no laboratório, não importa, o método científico é o mesmo. E por conta disso nós temos um desenvolvimento social e científico, médico até mesmo, tão grande como nós temos até hoje, tá? É lógico que a ciência ela vai ter um seu desenvolvimento muito maior ali a partir do século XVI e XVII, mas já no século XV nós temos alguns primórdios do que a gente compreende quanto ciência, tá? Pessoal, vou acabando nossa loja por aqui, falei pra caramba, né? Espero que vocês tenham gostado, principalmente se divertido. Espero que vocês tenham se divertido e principalmente aprendido. Um beijo e um abraço, até a nossa próxima aula.